Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, iniciando aqui uma semana produtiva, hoje segunda-feira, 3 de agosto de 2026, trazendo aqui mais um dia a palavra do Senhor, a palavra transformadora, a palavra que muda, que nos transforma, que nos restaura, mediante o que fomos somos inseridos na natureza caída, na natureza que o padrão do mundo é que prevalece, porém, Jesus Cristo veio há 2026 anos atrás e viveu 33 anos, na qual, há 1993 anos, subiu, porque ele comprou com este feito, por alto preço, o meu pecado e o teu pecado, para que a gente, de alguma forma, entendesse, mudando este padrão, transformando pela renovação da nossa mente, ou seja, mudando o nosso software, valorizando, entendendo pela fé que por esta graça somos salvos. Então, mediante a fé, isso não vem de mim nem de vocês, é dom de Deus, para que não nos gloriemos, e nem é de obras. Isso está em Efésios 2, verso 8 e 9. E hoje, o salmista Davi nos ensinará muito aqui sobre a justiça, sobre ser justo. É que às vezes, eu e vocês, nós nos autotitulamos como justos, mas de alguma forma que o Senhor me ajude a trazer, agregando a minha vida e a tua vida, entendendo um pouco o que é esta justiça. E o Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor, de alguma forma, Ele me revele essas profundezas dessa compreensão. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia na Tua presença, buscando na Tua palavra, a palavra transformadora, a palavra que nos traz a justiça que o Senhor quer que coloquemos em nossa mente, nas nossas ações, na nossa compaixão, na nossa misericórdia com o próximo, entendendo como viver esta adversidade aqui na terra, Pai querido. E nos ensine nesta manhã sobre a justiça do Senhor, sobre estarmos assim no seu conceito como justo, como segundo o coração do Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amados, glória a Deus. Todos sabem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem improvável. Tanto é que quando Samuel foi até a casa do pai dele, de Jessé, porque tinha tido direção de Deus para ir ungir um homem, um rei que viria daquela casa ali de Jessé, tanto é que ele foi o último a ser apresentado, que os outros eram tudo mais prováveis do que ele. Todos, acredito que conhecem essa história. Mas ele vai nos ensinar, ele coloca aqui no seu cântico, no seu Salmos, que muitas são as aflições do justo, porque ele estava passando por aflições. Aqui neste salmo, ele estava fingindo ser maluco ou amalucado na presença de Abimeleque, e por ele foi expulso porque ele fingiu ser amalucado, sim, fingiu ser doido. Por isso que Deus, por ele ser justo, Deus deu ali o livramento a ele, confundindo Abimeleque naquela situação.
Irmãos, mas para que eu e vocês sejamos dentre estes justos, será que o Senhor, nosso Deus, Ele pode falar sobre mim e sobre você, assim como foi os relatos aqui de Lucas, nos Atos dos Apóstolos? Isso estamos falando de quase 1000 anos após, aproximadamente 1000 anos. Será que eu e vocês, ou daqui 50 anos, daqui 100 anos, os nossos descendentes poderão falar sobre mim e sobre vocês exatamente sobre esse relato aqui de Lucas após 1000 anos, a passagem de Davi? Olha bem o que diz em Atos 13, 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, eu afirmo para vocês que Davi, ele não foi um homem santo, ele foi um homem justo. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que praticava o arrependimento, o quebrantamento. Olha bem o que Provérbios nos traz sobre um paralelo de ser como este, como um justo. Como ser justo, aliás. Provérbios 24, 16. Olha bem o que a palavra diz. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. O que quer dizer isso? Que para ser justo não é ser santo, não é errar, não é não pecar, mas é se errar e pecar, levantar a cabeça, se arrepender, ter o arrependimento, ter o coração contrito e quebrantado, ter os aspectos do fruto do Espírito, que é ter o amor, não o amor do sentimento, é o amor da decisão, é aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor de 1 Coríntios capítulo 13, e principalmente o verso 4 e o verso 7. É ter a paz que excede todo entendimento, que não é ter ausência de guerra, e sim ter paz na guerra. É ter a alegria, é ter a longanimidade, é ter a benignidade, é ter a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. E no domínio próprio, quando este cai, ele levanta. Aqui está afirmando: por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados e pela sua própria calamidade. Esses são parte dos caminhos que o Senhor, Ele nos ensina através do Evangelho. Ele levanta pecadores, como Davi foi pecador, e muitos pecados ele cometeu, mas ele se arrependia. Então, para você ser justo, buscar a justiça de Deus, você precisa se arrepender, levantar a cabeça e não mais falhar, não mais pecar. Jesus ensinou muito isso para nós: vai e não peques mais. Mas no provérbio está dizendo que por 7 vezes o justo pode cair, ou pode no sentido de que provavelmente, de que alguma forma, se ele cair, ele vai ter a cabeça erguida, ele vai se arrepender e ele vai mudar de vida. E é isso que o Evangelho oferece a mim e a você. E é isso
que o devocional aqui que eu procuro fazer, levando essa semente a vocês, é essa proposta para que eu e vocês entendamos sobre todos esses processos. Olha bem, palavras de Jesus, relato de Mateus sobre uma parábola, aqui em Mateus 13, no verso 45, é a parábola da pérola. Já fechando esse raciocínio, será que eu e vocês, assim como Davi provavelmente foi dentre estes que Jesus ele menciona e fala sobre essa parábola. E a parábola diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Irmãos, a primeira observação que eu faço sobre esta parábola, para agregar o nosso conceito, agregar a nossa transformação, o nosso pensar, para estarmos dentre estes que praticam a justiça de Deus, a primeira observação é que é também, o reino dos céus é também, ou seja, não quer dizer que é só isso. Por isso que eu falo para vocês, é o contexto, é de Gênesis a Apocalipse. Aqui está tudo o que precisamos entender para que haja essa transformação, para que a gente esteja nessa posição como justos e também estejamos na posição, para estarmos na posição de salvos. Primeiro é ter a fé, entendendo que pela graça fomos salvos, assim como eu falei na introdução. Aí dentro também, falando sobre o reino dos céus, está também esse arrependimento, está também o batismo, está também o fato de sermos obedientes à palavra, estarmos em unidade com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, fazendo parte do corpo, estando assim como eu estou aqui, trazendo um devocional como este, a serviço do Senhor, a serviço de todos os irmãos. Se você está numa comunidade cristã, numa igreja, que faça de uma forma que você contribua para a obra do Senhor, levando a palavra adiante, uma palavra de esperança a muitos que nem têm mais esperança aqui nesta vida. Ou, infelizmente, está aí toda conectada com o mundo, com o padrão do mundo, sem valores morais que vem do espiritual e tendencia a trazer os valores de forma generalizada em todos os aspectos, no sentido da palavra. Então, também o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Este homem era um mercador, era um negociante de pérolas. E quando ele encontrou uma pérola, uma de grande valor, ele vendeu tudo que possuía e comprou esta pérola. E esta pérola é o reino dos céus. E eu já vou fechando esse raciocínio te perguntando e me perguntando: o que falta eu vender? O que falta você vender para comprar esta pérola, que é o reino dos céus? De repente, a sua reputação, que você preocupa tanto, o que as pessoas pensam de você, de repente você não está sendo justo, de repente você não tem o coração contrito, quebrantado, você não se arrepende do mal,
De repente você está praticando a transgressão ou a iniquidade. Você não está apenas no pecado, que o pecado nos dá, como Provérbios disse, a possibilidade de pecar, mas voltar e se levantar por 7 vezes, como Salomão, inspirada a Salomão, palavras do Senhor disse. Então, a observação para a minha vida e para a sua vida nessa manhã é que você tem uma grande pérola, mas você precisa tirar o eu, a razão, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba, para estar na posição que Cristo, que é a própria palavra, porque o Verbo se fez carne e tabernaculou e habita no meio de nós. E é esta a proposta que eu tenho aqui através deste devocional. Chegar até você, onde você for assistir, na sua casa, no seu trabalho, em horário que você pode fazer isso, em horário de descanso, não sei, ou você viajando, ou como for. A proposta do Senhor é levar esta pérola para que você venda tudo que você precisa vender, para que você pare de fazer as coisas que está aí alimentando este mundo e transforme pela renovação da sua mente como alimentar, como terminar de pagar esta grande pérola, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Amém? Deus abençoe, uma boa semana a todos e recebam justo da parte de Deus os caminhos para ser justos no caminho do Senhor. Abraço. Fique em paz.